Tudo bem? Prazerzão mais uma vez estar contigo. Obrigado aí pelo carinho. E hoje aí quem participar vai se dar bem, né? Porque nós estamos com alguns livros aí para a gente estar sorteando. Pois é, quem não quis adquirir o e-book está tendo a oportunidade de ter o livro físico, né? E não está tendo mais o físico, né? Por enquanto, não. Então, assim, quem ganhar, ganhou na Mega Sena acumulada, hein? Pois é. É isso aí. Gente, hoje nós vamos estar abordando um tema muito importante. Acredito que alguns aí têm acompanhado e para mim é assustador, é muito preocupante quando a gente para ver a questão hoje do divórcio no Brasil. Como cristãos, como evangélicos, discípulos de Jesus, é lógico que a nossa luta sempre é pelo casamento, é pela família. Sabemos que o nosso Deus é um Deus de família, que o nosso Deus é um Deus do casamento, né? E coisa que nos preocupa muito, a gente vê que, assim, dentro da igreja está tendo separação como se fosse lá fora. A gente vê muitos cristãos, realmente muitos discípulos separando, muitas pessoas na igreja separando, e não está fácil. A verdade é que a gente tem visto isso. Não sei se vocês acompanharam, mas a estatística, quase 50 mil pessoas se divorciaram no segundo semestre de 2020, recorde no Brasil. Nunca houve tantos divórcios assim na história do Brasil, dito isso pelos estudiosos da área, né? Isso é muito preocupante. E eu parei para analisar, e foi aonde eu propus até esse tema aí para a Jéssica, porque algo que me chama atenção, algo que me preocupa bastante, é a questão da precipitação. E isso eu posso falar para vocês por experiência própria. Eu já quebrei a cara algumas vezes e não aprendi com meus erros em alguns momentos. Você entra numa questão de uma ansiedade, você entra numa questão de não querer ficar sozinho. Cara, vou ficar velho, vou ficar sozinho. O que os amigos vão falar, o que as pessoas vão dizer. Você entra numa situação como essa e, às vezes, você realmente é um abismo puxando outro abismo. Você não está preparado, você não está curado. Será que é a hora? Será que é o tempo? Será que é uma pessoa com princípio, os mesmos valores que você acredita? Então, é uma série de situações, de fatores que precisa ser analisado. Nós estamos aqui pelo YouTube, você que está me acompanhando pelo Insta, mais uma vez eu peço a você, por favor, corra lá para o meu canal no YouTube. Nós não conseguimos migrar o Instagram com o YouTube, por isso que vocês estão aí, estão vendo eu com a cabeça mais baixa, porque eu estou aqui atento na tela do YouTube. Então, corra para lá, para o canal, que vai ser bênção, e contamos com a sua participação. Então, assim, a Jéssica hoje, ela tem ajudado, ela é uma youtuber muito conhecida, ela tem ajudado milhares e milhares de seguidores, já está com mais de... os views... Estou chegando a 60 mil e de visualização já bati 4 bilhões de visualização. Uau, 4 milhões de visualizações? 4 mil. 4 bilhões. 4 bilhões, Bilhões de visualização em total dos vídeos. Uau, glória a Deus. Hein? Meus vídeos hoje estão batendo de 10 a 30 mil. Glória a Deus. É muita coisa, né? 4 bi. Olha, que vitória, que bênção, né, Jéssica? E com isso, logicamente, assim, quantas pessoas que têm sido abençoadas, quantas pessoas que têm sido ajudadas através desse trabalho. Querida, a verdade é que a rede social, se você souber usá-la, é um canal de Deus aí na vida de muitas pessoas, né? Tô vendo aí pessoas comentando aí, ó, sobre a Jéssica, nossa, ela é bênção, não sei o que e tal. Então, assim, para quem segue a Jéssica, sabe que realmente ela tem sido um canal de Deus, e eu gostaria muito, assim, realmente, gente, que vocês ficassem ligados naquilo que nós vamos falar aqui, porque eu uma vez ouvi algo que me chamou muita atenção. Quando você aprende com os seus erros, você se torna uma pessoa inteligente. Mas quando você aprende com os erros dos outros, você se torna uma pessoa sábia. E hoje eu posso falar para vocês que eu aprendi, da pior maneira possível, mas eu aprendi. Esses dias até brincaram, cara, e aí? Você tá solteiro, vai ficar sozinho, não sei o quê, vai ficar para titio e tal. Olha, eu não estou preocupado se eu vou ficar para titio, isso e aquilo. O que eu não quero é errar mais. O que eu quero é poder estar no centro da vontade de Deus. O que eu quero é um relacionamento com propósito. Eu quero algo que eu entenda, que a gente compartilhe dos mesmos princípios, dos mesmos valores. Porque você não vai pegar uma pessoa que pensa igual você, não existe isso.
Uma pessoa que pensa, ela tem seu comportamento diferente, ela tem seus pensamentos, seus gostos, isso é diferente. Mas agora, o respeito, e lógico, princípios e valores, isso é uma coisa, gente, que, assim, é algo muito forte e que precisa de entender isso, tá? Então, eu gostaria aí de estar conversando com vocês e, logicamente, aprendendo aí com essa mentora que tem sido realmente uma bênção em nossas vidas. Jéssica, contigo. Então, o que você quer me fazer alguma pergunta, abrir para pergunta ou não? Você quer que eu vou falando? Como você quer que Olha, seja feita? Fica à vontade. primeiro eu quero deixar você bem à vontade, mas eu quero, já que você me deu essa oportunidade, vamos pegar algo aqui que você colocou naquele postzinho que eu coloquei, que eu achei interessante. A hora certa, tem hora certa ou não? Como que é isso para iniciar um relacionamento ou até mesmo a restauração de um casamento, de um noivado, que seja, né? Então, são vários fatores, né? Então, assim, um pouco do que estão me assistindo, né, que lutam pela família, lutam pela restauração, o problema é que as pessoas estão muito ligadas à restauração de vida como se ela fosse restauração de casamento. E eu falo que, como, né, nós falamos como cristãos, nós não cremos no divórcio. Deus, ele não abençoa o divórcio. Só que, para se manter casado, você depende, né, para que duas pessoas queiram estar junto. O problema é que as pessoas saem de um divórcio, saem de um casamento mal resolvido, mal curado, e elas já engatam em outro relacionamento. E aqui a gente não está falando de pessoas não cristãs. Na verdade, o número maior de divórcio é dentro da igreja evangélica, não é fora dela. E eu, quando passei por isso, depois de quase 2 anos e 8 meses, lógico que eu vim nesse conceito de eu tenho que ser feliz. Eu joguei tudo para o alto na época, minha vida espiritual, tudo que eu já tinha passado pelo deserto, pelo sofrimento, pela dor, e eu engatei num relacionamento. E, na verdade, eu já tinha engatado num relacionamento com a perspectiva errada de me fazer feliz. E foi quebrando a cara, aprendendo, foi que esse relacionamento ele não deu certo. Na verdade, não era de Deus, não ia ter como ser de Deus, porque não era um relacionamento da vontade de Deus. Então, o que eu aprendi? Que eu não estava curada e nem preparada para aquilo naquela época. Então, o que acontece com a maioria das pessoas? Elas saem de um relacionamento ferido, colocam a sua expectativa, a sua esperança num relacionamento e acreditam que elas só são felizes se elas tiverem alguém. E aí que está um erro, porque você casa porque você quer ter relação, você casa porque você quer transar, você casa porque você não quer estar só. Mas você não casa por princípio. Casa porque quer sair da casa dos pais, né? Pois é, e na verdade, algo que eu aprendi muito foi que quando você sai de um processo de divórcio, tem até a estatística que diz que até 2 anos você ainda não se desintoxicou desse relacionamento. E aí, o que acontece? Você já entra no outro relacionamento, já tentando esquecer o antigo, trocando o nome das pessoas, e aí você quer mudar alguém que você está namorando para comparar com quem você já foi casado. Então, há uma mistura. E quando eu passei por isso, eu fiz isso. Eu tentei comparar, eu tentei suprir, eu tentei esquecer. E foi que eu percebi que eu estava infeliz, fora do propósito de Deus, fora da direção de Deus. E o Senhor, ele sempre ministrava o meu coração. Você não está preparada, não é a hora, não é o momento. Você tem que se posicionar, você tem que ser curada. Você precisa aprender o que eu quero de você no processo de deserto. Então, no processo que você ainda está vivendo um luto de um término, seja qual seja a relação que você tenha vivido, você tem que curar-se. O seu passado ele tem que ficar no passado. Não tem como você trazer aqueles requisitos para um outro relacionamento. E você vai ter problemas, porque você não vai conseguir lidar com algo novo, tentando encaixar algo que foi velho. E isso que acontece com as pessoas. Elas estão feridas, elas estão sofrendo, elas fazem o que eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser feliz, e aí se atira para qualquer pessoa. Então, quando você se envolve com um outro relacionamento sem um propósito maior, aí deu um eco para mim aqui.
Fechou? Acho que agora foi. Vou continuar falando. E esse conceito da felicidade, eu tenho que ser feliz, não é o conceito de quem serve a Cristo, não é o conceito de quem quer viver os princípios do Senhor. E um dia, em uma live, até eu escandalizei muitas pessoas em qual eu falei, eu quero casar por princípio e não por amor. Porque amor é decisão, amor não é sentimento. Porque quando você casa por princípio, você ama o princípio, você ama a Deus, e assim você ama a pessoa com quem você decidiu casar. Agora, quando você não entende que a outra pessoa tem o mesmo princípio que você entra no relacionamento porque você achou a pessoa bonitinha, né? Achou a pessoa bacaninha, e a pessoa ela pode ter milhões de qualidades, mas se ela não vive princípio dentro do casamento, a probabilidade de ela te trair vai ser muito grande, a probabilidade dela te enganar, dela mentir vai ser muito grande. E eu aprendi isso. Você tem que sair de um relacionamento e ter aquele tempo de ser curado. Você tem que ficar sozinho, você tem que ficar sozinha, começar a ser completo sozinho, andar na solitude, permitir-se que tudo aquilo que você viveu, você não venha trazer para algo que você quer viver novo, porque nem todo mundo quer lutar pelo casamento. Ninguém é obrigado a lutar pela restauração do casamento. E tem muitas pessoas que querem casar-se de novo. E aí, cada pessoa, ela faz o que ela acha melhor fazer. Só que não se deve casar-se de novo se você ainda nem se curou daquele primeiro, se você não sabe o que Deus quer de você. E a vida não se resume a casamento e a relacionamento. E eu vejo muita gente que me procura nos atendimentos, acreditam que só é feliz se ela tiver alguém, só é feliz se ela casar. E aí a pessoa, muitas vezes, ela tá feliz, ela tá sozinha, ela tá rompendo, vivendo a vida em Deus, frutificando, ela casa, ela se apaga. Tudo aquilo que ela vive morre. Aí você fala assim, mas aquela mulher não servia Jesus, ela casa, ela nem ora mais, não lê mais a Bíblia, não busca, não ora pelo marido. Por quê? Porque ela casou com o propósito de ser feliz, não de fazer o outro feliz. Então, quando você entende que fazer o outro feliz é amá-lo por princípio. Qual é o princípio que você tem? Por exemplo, eu tenho trabalhado muito isso em mim. Se não tem princípio, se não vive o mesmo chamado que eu, se não acredita no que eu acredito, não tem como dar certo. Né? Uma mulher que, por exemplo, no meu caso, né, que eu prego, que eu ministro, não adianta eu simplesmente me envolver com uma pessoa que, vamos lá, que gosta de balada. Sabe? Ou eu não vou trazer essa pessoa para Jesus, eu vou me desviar, vou me afastar, eu vou perder o propósito de Deus. E o propósito de Deus, ele tem que estar acima de tudo, para que o casamento ele seja um complemento. 90% das pessoas que casam e divorciam e separam é porque casaram errado. Casaram porque casaram errado. Não casaram porque, igual eu ouço muita gente falar, o que Deus uniu, o homem não separa. Aquilo que Deus uniu, não aquilo que você escolheu. Aquilo que você escolheu vai acabar no divórcio. Aquilo que você escolheu vai acabar de alguma forma. Porque se a pessoa não tem princípio... Eu vivi isso no meu casamento, aonde eu tentei forçar alguém a ser pastor, aonde eu tentei fazer alguém pregar, ministrar, e essa pessoa nunca teve chamado, nunca teve o que eu tinha. Porque eu amo a obra, eu vivo, eu dou atendimento até meia-noite, 1h da manhã, porque eu entendo que é o meu chamado. Eu prego, eu ministro com amor, eu faço com amor. Aí, se você coloca um homem ou uma mulher no centro da tua vida, somente pela carência, você vai sim ter problemas no seu casamento, que se não tiver princípio, não vai ser sustentado. A carne não vai sustentar, a beleza não vai sustentar. Mas quando você tem princípio, você entende o princípio, você vai até o fim. Então, um recomeço, ele está ligado ao que você deixou para trás. Não tem como. Se você ainda ama uma pessoa, não tem por que você simplesmente, eu vou arrumar alguém para esquecer. Você vai só transferir a ferida, vai aumentar a ferida. Foi o que aconteceu comigo. Por exemplo, eu gostava da companhia desse rapaz e eu gostava do que ele me proporcionava, mas eu não o amava. Era um relacionamento que não era da vontade de Deus. E aí um dia o Espírito Santo falou para mim, não é isso que eu tenho para você. Você tem um chamado, você tem que ser despertada. E eu estava séria espiritualmente, né, presa naquele engano de eu tenho que ser feliz. E foi quando eu resolvi abandonar,
deixar terminar e viver aquilo que Deus tinha para mim. Aí que eu fui perceber que eu não estava curada, aí que eu fui perceber que eu ainda estava muito frustrada na minha área sentimental, na minha vida sentimental. E quando eu deixei para trás tudo aquilo que me aprisionava, o Senhor começou a me usar, a me levar para o centro da vontade dele. Então, o que Deus quer de você com esse término? O que Deus quer de você com esse fim desse casamento? Né? Por exemplo, quantas pessoas no meu gospel saem de um casamento, quando você vê tá casando com outro, você não sabe nem por que tá casando, né? Então você fica até confusa. Você fala, gente, a pessoa se separou, mas a pessoa nem lutou pelo casamento, nem orou para saber o que Deus quer. Eu falo que cada história é uma história. Cada pessoa... Você fala, gente, a pessoa se separou, mas a pessoa nem lutou pelo casamento, nem orou para saber o que Deus quer. Eu falo que cada história é uma história. Cada pessoa... Você fala, gente, a pessoa se separou, mas a pessoa nem lutou pelo casamento, nem orou para saber o que Deus quer. Eu falo... Doideira. Foi? Parou, hein? Foi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Só para eu poder não perder minha linha de raciocínio. Então, o que acontece? Eu falo que cada história é uma história. Eu acho muito cruel você ir para umas redes sociais e obrigar todo mundo a lutar pelo casamento. Eu falo para todo mundo que eu atendo, você quer o casamento de volta? É uma decisão, não é um sentimento. Eu não quero meu casamento de volta. Mas o foco não tem que ser o marido, não tem que ser o casamento. O foco tem que ser a sua vida restaurada. Porque todo divórcio é dolorido. Eu tenho uma amiga que ela é pastora, ela passou por 5 divórcios. 5! E ela casou-se 5 vezes com pessoas dentro da igreja, pastores, evangelistas, diáconos. E chegou um momento que ela disse para mim, Jéssica, hoje ela tem 78 anos, e hoje ela pastoreia uma igreja enorme na Bahia, eu já preguei até lá. E ela disse para mim, eu nunca casei por princípio nem por propósito. Eu casei por carência e por querer ter um marido, por eu estar de frente de um ministério. Aí eu te pergunto, o teu ministério, ele tem um princípio maior? Então ele tem que ser a sua prioridade. Não que o casamento não seja, mas a gente sabe que quando você casa, você já não tem, né, aquela vida de estar só e fazer o que você quer. Então, aí vem o seu primeiro ministério, que é a tua família. Sim. Você já não tem uma vida sozinha. Perfeito. Né? Então, eu atendo pessoas muito feridas, pastoras, pastores que se separaram, que um dia, né, tiveram sua esposa e desistiram do casamento. Mas aí que tá. A pessoa nem saiu daquilo ali, ela já quer arrumar outra pessoa. E é um engano, ninguém se cura arrumando outra pessoa. Esse conceito de felicidade é muito equivocado. A gente pode sim ser feliz, nós podemos sim ser felizes sozinha. Eu sou prova viva disso. Eu me sinto muito completa hoje por tudo que eu vivi, né, por tudo que eu passei. E olha que foram 5 anos e eu não tive muitos relacionamentos, né, de namoro. Eu tive pouco, namorei um homem, namorei, noivei, casei, né? Então, eu não tive vários relacionamentos. Então, mais um que eu tive especial, que me marcou muito, foi esse relacionamento que detonou minha vida espiritual. Porque havia um julgo desigual, né? Não havia um princípio. E hoje eu entendo, e eu tenho vivido isso na minha vida, qual é o propósito de eu querer casar? Tem que ser maior do que apenas suprir uma carência. A carência, ela tem que, na verdade, ser curada. A gente não supre carência, você cura a carência, né? Muita gente, até porque a carência ela pode estar relacionada a um problema de identidade. A carência ela pode estar relacionada a uma questão muito séria de baixa autoestima. Não é verdade? Muito. Porque muita gente, às vezes, me pergunta, né? Fala, Jéssica, você não sente falta, né, do casamento? Você, né, recebe muita proposta, muita cantada. Eu falo, pois é, mas o meu chamado, ele é maior do que qualquer outra coisa. O meu chamado, hoje eu tiver que escolher entre o relacionamento, entre o casamento e o meu ministério, eu escolho o meu ministério. Porque eu sei que o que Deus vai fazer na minha vida vai complementar aquilo que já está completo na minha vida, não aquilo que está faltando. Né? Na verdade, ele pode trazer algo para poder acrescentar, ou seja, para transbordar, digamos assim, e não para fazer você ser algo. Porque se você não estiver bem resolvido, é aí que está a chave que eu falo para as pessoas. Você primeiramente precisa estar feliz consigo, você precisa estar feliz, você precisa ter essa paz. As pessoas não podem procurar a sua paz em outra pessoa. Não pode procurar felicidade em outra pessoa. Até porque você vai ser infeliz e vai fazer o outro infeliz. É aí que está um grande equívoco, né, Jéssica? Sim, eu falo que você tem que pagar um preço para viver essa solitude.
eu tive um processo onde eu fui muito ferida, né? Então, assim, Satanás, ele preparou esse laço. Eu falo que o diabo, ele, na verdade, ele nem prepara somente a bandeja. Ele coloca uma seta em sua mente que vai para o teu coração e ele te entrega aquilo que você já, no fundo do teu coração, quer fazer. Né? Então, eu me perdi quando eu me perdi nesse processo desse relacionamento. Por que eu falo desse relacionamento? Porque eu aprendi muito dentro e fora dele. Mesmo porque foi um relacionamento abusivo. Então, um relacionamento onde eu me permiti, né, viver dentro de um relacionamento onde eu era controlada, onde havia alguém que me dominava, alguém que me agredia e pedia perdão. E eu comecei a pensar, eu só estou refletindo, só estou transferindo a ferida de um divórcio que não foi curado, de uma frustração de, depois de 13 anos de namoro, noivado, casamento, eu estava vivendo um outro ciclo na minha vida que não era. Eu estava simplesmente ferida, doída, e eu queria provar para o mundo inteiro, para a sociedade inteira, que eu estava feliz, né? No conceito de eu estou feliz com alguém. Na verdade, eu estava infeliz, com baixa autoestima, presa, sem romper em área nenhuma na minha vida. Eu estava financeiramente, então, nem se fala. Mas quando eu me posicionei, a minha vida mudou. De um mês para o outro, ano passado, a minha vida mudou. Quem me conhecia e me conhece hoje não fala, não é a mesma pessoa. Mas porque eu entendi que eu primeiro tinha que me curar. Não tem como. Eu falo para muitas pessoas, ai, Jéssica, eu quero lutar pelo meu marido. Eu falo, qual é o propósito? É decisão? Então vai em frente porque é o propósito de Deus. Ah, é porque eu tenho que sentir de Deus. Não, então você vai parar no meio do caminho. Porque você não sente, você decide. Assim como é você recomeçar uma nova história. Você decide recomeçar uma nova história. Você não sente, você decide. Mas aí que tá. Tá preparado para viver um outro relacionamento? Você já deixou o teu passado onde ele tem que estar? Você pode olhar para o teu passado e dizer, caramba, eu estou curada? Você pode olhar para tudo que te feriu e está bem resolvida? Aí sim, é a hora de você dizer, não, eu estou preparada. Né? Eu tenho algumas pessoas que eu atendo que no início querem voltar com o noivo, ou com a noiva, ou com o namorado, ou com o marido. Aí durante o atendimento fala, não, eu não quero mais. Aí eu pergunto, você está preparado para viver outro relacionamento? É isso que você quer viver? Ah, não sei. Então, se está em dúvida, não faça. Tem que ver como é que você está bem espiritualmente. O que Deus está falando para você. Né? Não tem por que você sair desesperado, né? Se jogando para tudo quanto é lado. Porque aquilo que vem de Deus traz paz e tem princípio. Se não tiver princípio, eu falo principalmente o namoro. Né? Eu falo que eu não sirvo para namorar. Né? Para mim, eu até já assisti uma live que eu fiz... Foi um problema na live que eu fiz no YouTube, eu falei sobre isso. Falei, eu não sirvo para namorar. Eu coloquei algo em minha mente, né? Quem dera eu tivesse esse princípio lá no início, né? Quando eu era adolescente, mas eu não tinha. Hoje eu entendo por que eu quero namorar. Não tem fundamento, eu moro sozinha, eu tenho um filho, para que eu querer namorar? Eu tenho que orar, Deus me direcionar para um casamento. Ah, não, eu quero restaurar o meu casamento. Então, eu preciso estar sozinha, posicionada, orando e esperando a vontade de Deus. Então, aí que as pessoas elas se confundem, porque elas não querem esperar, elas não querem se posicionar. Aí, diante da dúvida, ela faz o quê? Não, né, o fulano tal tá casando e eu tô aqui pra titia. Mas, na verdade... Você nem se encontrou no meio do seu furacão, no meio da sua dor. Aí você quer arrumar alguém para suprir. Aí eu pergunto, né? Você não consegue ver um filme sozinha? Não consigo. Porque depende de alguém para ver um filme. Gente, é muito bom você ter uma companhia. Mas quando você está tão bem com você mesmo, você vê filme sozinha, você viaja. Eu contei o meu testemunho. Eu fui para o Réveillon em Copacabana uma vez sozinha, me divertir para a praia, né? Então, assim, como não amar a minha companhia? Se eu não amo a minha companhia, quando quem chegar na minha vida vai ficar sufocado, de tanto que eu vou ficar ali, me dá atenção, né? Fica comigo, pelo amor de Deus. E isso é alguém ferida, que está trazendo marcas, né? Aí outra coisa que acontece muito, né? A pessoa lá que passou por uma separação e ela quer viver uma vida, ou até os solteiros mesmo. Nossa, você parece minha ex. Nossa, minha ex fazia aquilo. A minha ex... Aí você fica, gente, a pessoa ainda não esqueceu. Aí já tá querendo viver um outro relacionamento?
sabe? É passado no passado, Não, acabou, não está né? curado. Pessoas feridas ferem outras. Pessoas machucadas machucam outras. O grande problema é, você foi falando, e assim, eu peguei, ó, 3 situações que você falou desde o início da sua fala, e muito forte, e é uma pura verdade. A questão da cura. Se a pessoa não estiver curada, ela não está preparada. Como que eu sei se eu estou curado ou não? Quando eu vejo a ex, ou, né, você no caso com o ex, isso ainda te dói? Quando você fala no nome, ou lembra de alguma situação que alguém traz à tona, ainda te dói? Ainda existe uma ferida. Então, existe algo ainda a ser tratado, existe algo ainda a ser. Essa pessoa precisa trabalhar sua autoconfiança, precisa trabalhar sua autoaceitação, precisa de trabalhar sua autoestima, ela precisa estar bem com ela mesma. É aquilo que você falou. Eu me sinto bem quando eu vou num cinema sozinho, ou eu preciso ter alguém ao meu lado no cinema. Eu consigo ir para um restaurante e jantar numa boa, de boa, ou eu preciso. Quando eu vejo casais, isso me incomoda ou eu fico bem? São perguntas que as pessoas precisam de fazer para si mesma antes de entrar. Mas aí nós temos uma questão da mulher, que muitas das vezes, qualquer conversinha, escutou uma boa conversa e acaba cedendo. Ah, o cara é legal, o cara tem um bom papo. Você acabou de falar da sua própria experiência. Né? Eu gostava da companhia. Isso é o suficiente para você passar uma vida com essa pessoa? Pois é muito Poxa, sério. o homem, né? Nossa, olha que corpão, olha que isso, olha aquilo, não sei o quê. Cara, a Bíblia deixa bem claro, a beleza, ela é passageira, a formosura, ela é passageira. Vou falar igual um mentorado meu, olha, ó, pastora, tudo bem, né? Mas se ela for gatíssima, eu aproveito para casar, tem que colaborar. Eu oro pelo princípio, mas se ela melhorar, se for bonita, Lógico. já tá no Não, pacote. eu particularmente, eu penso que sim, não sei qual a sua opinião, nunca falamos sobre isso, né? Não sei qual a sua opinião, eu penso que sim. Eu acho legal, tem que ter essa atração no sentido de, poxa, de achar uma pessoa legal, de gostar do jeito que ela se veste, gostar do. Eu, por exemplo, sou apaixonado por perfume, o perfume, não sei, o sorriso, sei lá, coisas que cada um tem sua particularidade, aquilo que gosta. Né? Eu lembro que você deu exemplo agora no seu aniversário. Falar nisso, gente, foi aniversário da Jéssica agora dia 2, tá? Foi. Apenas 2 dias aí, né? E então, assim, eu vi você comentando lá que gosta de flores. Então, são situações que cada um tem uma particularidade, né? Ah, não, aí você entra num relacionamento, não gosto de dar flores porque a minha ex não gostava de flores. Tá entendendo? Pô, mas peraí, A ex tem que ficar onde ela cara, tá, não tem. se ainda não conseguiu resolver isso, gente, não está preparado. Você precisa de estar bem resolvido consigo. Você precisa ser feliz. A Jéssica falou, é o terceiro ponto que eu enxerguei aí na fala dela. É você estar feliz com você mesmo. Você é feliz com quem você é? Como está a sua autoaceitação? Isso é uma coisa, assim, eu bato muito nessa tecla. Qualquer pessoa antes de entrar num relacionamento, como que está a sua aceitação? Você aceita quem você é? Porque isso é uma coisa muito séria, porque você pode não conviver com essa outra pessoa pelo resto da sua vida, mas você tem que conviver com você mesmo. Se Pois você é. não se aceita, como que você vai aceitar o jeito de outra pessoa? É uma coisa muito séria, né, Jéssica? E eu tenho isso dentro de mim, até que assim, eu falo que eu vou morrer pelo princípio. E eu até usei isso dentro desse relacionamento, em que uma vez eu tive que fazer uma escolha. E eu disse para ele: eu não posso aceitar porque eu prefiro a Cristo do que a você. Se eu tiver que renunciar a esse relacionamento por amor a Jesus, eu vou renunciar. E eu já estava no processo, já toda destruída emocionalmente. Vinha frustrada de um homem que eu amava, né, o pai do meu filho, e eu falei, não, não era o que eu sonhei para mim. Eu vim da criação da minha mãe, de namorar, noivar e casar. Né? Então eu casei noiva, casei virgem, então eu vim daquela coisa. Então quando eu fiquei naqueles quase 3 anos lutando pelo meu casamento, vinha orando, vinha jejuando, vinha buscando. Quando eu via que algo
quando eu percebi que algo não aconteceu, eu resolvi me envolver em outro relacionamento. Mas em momento algum eu me posicionei para saber o que Deus tinha, o que Deus queria de mim. E eu comecei a perceber que aquele relacionamento, ele começou a refletir todas as feridas que eu carregava. Tanto que eu abandonei Jesus, eu abandonei, né? Graças a Deus foi um curto tempo, mas foi o suficiente para eu chegar no fundo do poço de novo, né? Para eu ter engravidado, ter perdido um outro bebê, ter perdido uma trompa, ter quase morrido, fiquei lá envergonhada e ter que falar, não, eu vou voltar tudo de novo. Eu quis viver. E isso acontece porque as pessoas, elas estão tão cheias de frustração e de decepção que elas não conseguem se ver sozinhas. Ai, porque a minha idade está chegando. Eu fico, pois é, a idade está chegando, mas você já se posicionou? Como é que está a sua vida com Deus? Se Deus não é sua prioridade, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu amo orar. E eu percebi que, assim, isso me roubava algo que era primordial. Aí muitas vezes eu perguntei para Deus, eu falei, por que eu estou sozinha até agora? Por que algo não aconteceu? Por que eu orei por algo que não aconteceu? Por que outro relacionamento não deu certo? Porque eu sabia que Deus tinha algo maior na minha vida. E se eu não tivesse me posicionado, me permitido ser curada, eu não tinha lançado um livro, não estava vivendo o que eu estou vivendo hoje, né? Eu tantos anos que eu estava para terminar minha casa aqui é enorme, né? Tem algumas coisas embaixo. Eu consegui, em menos de 2 meses, fazer tudo aquilo que em 10 anos eu não consegui. Então, eu vejo que o nosso posicionamento diante daquilo que a gente precisa ouvir da parte do Senhor nos leva ao destino profético que Ele tem para nossas vidas. E eu falo que, sim, eu sou tão fiel que quando, né, eu penso sobre casamento, eu penso que é permanecer até o fim, é permanecer que você tem que continuar crendo. E se o princípio ele é o foco, pode vir a luta, vir o vendaval, pode vir o que for, que você vai permanecer dentro daquele casamento. E aí, por exemplo, nós temos um caso, né, da Isadora Pompeu, né? Eu até gravei um vídeo falando sobre isso. Você vê que ela, com 2 meses, ela se separou. Mas por quê? Porque eles não têm princípio, eles não acreditam, não sabem o que é princípio. Eles são muito novos, ela é muito nova. E aí namorou, terminou, ninguém orou para saber se algo é da parte do Senhor. Todo mundo casou porque queria, talvez, né, ter uma relação, sei lá o que era, porque a mídia, ela cobra a pressão, né, e tal. Sim. Casou, 2 meses, separou, mas e cadê o princípio? Né? Casamento não é isso, você casou no 14, separa, daqui a pouco você casa com outro, né? E eu falo que eu não tenho uma chance de errar, eu não tenho. Eu quero ter um outro filho, eu tenho planos e projetos, eu já estou escrevendo meu 2º livro, então eu falei, não tem tempo mais para errar, eu já errei uma vez, não posso errar de novo. Então é permanecer naquilo que Deus nos chama. Se não há cura, não há milagre. E aí eu vejo, né, assim, muita gente, até que está aqui no chat, que quando fala, Jéssica, eu quero, né, começar um outro relacionamento, eu preciso, porque isso, porque, né, eu sou crente. Eu fico, gente, se aquele relacionamento ele te leva para fora ou longe de Deus, ele não é de Deus para sua vida. Julgo desigual nunca vai ser de Deus. Não dá certo, não vai dar certo. Verdade. Aí você fala, vou pagar um preço por alguém que não quer nada com Jesus. Se esse alguém não ama Jesus, não quer nada com Jesus, você acha que ele vai ser leal e fiel a você? Porque um homem e uma mulher que tem princípio, que ama o princípio acima de tudo, você pode ter certeza que ele não vai te trair, ele não vai te largar, ele não vai te abandonar, ele vai continuar no princípio, porque ele ama a Cristo, ele não vai querer trair a Cristo. Perfeito. Por exemplo, eu sou tão leal ao meu propósito de vida, que quando algum homem, né, que se aproximou de mim, eu fiz um post no Instagram que me perguntaram, como seria o critério para você selecionar um homem? Eu falei, primeiro, eu investigaria a vida dele. Eu sou FBI cristão, eu sou a pastora FBI. Eu olharia o que ele segue, o que ele curte, o seguidor. Eu iria ver o que ele fala, né? Se fosse o meu caso de escolher. Eu não creio que a gente escolhe, mas eu creio que a gente se prepara. E eu oraria, claro, porque aquilo que vem de Deus traz paz. Mas eu iria ver. Eu não casaria com um cara que tá lá no Instagram seminu pelado. Porque o que ele tem para me oferecer? Nada. Ele tem um corpo que ele oferece, né? Aí vem lá um monte de endemoniado, cristão, que é diácono, mas você vai lá olhar o perfil da pessoa, a pessoa ela não tem princípio.
Ela Perfeito. negociou o princípio dela pela proposta, ela negociou o princípio dela pela rede social, pela internet, pelo seguidor, por tudo que ela está vivendo. E ela esquece de onde Deus tirou ela. Então, algo que o Senhor sempre traz à minha memória. Jéssica, nunca se esqueça de onde você saiu, de onde eu te tirei. E eu, todas as vezes que eu até penso em me afastar um pouco, eu lembro, fico, não, olha de onde eu saí. Hoje eu consigo olhar para o meu passado, eu consigo conviver com a amante, né? Conviver com a amante, né? Que foi amante do meu marido. Eu não tenho dor nenhuma, né? Eu tive o privilégio de ser curada quando eu olhei a foto, né? Pela primeira vez do filho dele. Então, eu olhei e fui curada ali. O Senhor concluiu a obra de cura em minha vida. E tudo aquilo que eu mais temia, o Senhor me curou. Por quê? Porque até para eu viver o meu chamado, ainda mais que eu falo sobre cura, eu ministro sobre cura, eu coloco mão sobre pessoas, eu falo sobre cura. Não tem como se eu caminhar com falta de perdão, com falta de identidade, com crises e crises de conflitos interiores, se eu quero viver algo novo arrastando aquilo que é velho, né? Então, tem que haver uma mudança, uma transformação. Agora, se é para estar sozinho, esteja sozinho com o princípio que Deus chamou para você viver, né? E quem disse para você que você tem que arrumar outro relacionamento agora? Quem falou que você tem que casar de novo, né? Quem está dizendo para você? Mas aquilo que vem de Deus, eu falo com toda convicção. Traz paz, traz sossego e acrescenta, não te tira, não te afasta. 90%, tem até uma estatística de 80 alguns por cento dos divórcios cristãos. Por que acontece? Aí as pessoas falam assim, mas meu casamento não foi restaurado, por que o de fulano foi e o meu não foi? Primeiramente, né, que nem todos os casamentos serão restaurados. Segundo, na hora de casar, ninguém pergunta para Deus se é da vontade de Deus. Aí lá na frente, né, descobre que o cara ou a mulher já traía, aí fica, meu Deus, ele nunca me traiu. Não, lá no iníciozinho você já percebia, como foi que aconteceu comigo, né? Eu já percebi muita coisa no namoro. A pessoa fica tão cega, né? De adolescência, eu quero casar porque quando casa muda. Não, quando você casa, piora. Quando casa, você vê quem realmente a pessoa é. Perfeito. Então tem que ter princípio. E é muito sério. Eu falo que crente, né, após os 25 anos, não tem que namorar, ele tem que orar e casar e ponto. Né? Orar e casar por princípio. Tem que ter princípio, tem que ter no mesmo foco, para que aquilo não te tire da presença. E eu falo que é tão interessante que quando algo é da parte de Deus, o amor ele é construído. Você decide amar essa pessoa por princípio. Então ele passa a ser construído. Então não tem aquela paixão louca, aquela coisa desenfreada, maluca, em que você não tem Deus naquilo, mas você quer manter porque é da beleza, porque isso, porque aquilo. Eu me lembro que foi assim comigo. Né? Eu quando me relacionei, eu fiquei, caramba, o cara é assim, o cara é assado, estilosaço e tal. E depois eu falei, gente, mas o cara era vazio, o cara não tinha nem orava, o cara nunca orou por mim, o cara nunca me ligou para falar, caramba, vou orar por você? Você vai fazer tal coisa, eu vou orar por você? Eu falei, que tipo de relacionamento eu quero ter com um cara que não tem nem compromisso com o reino? Você acha que vai ter compromisso comigo? Eu preciso de uma cobertura espiritual. Eu não posso, eu não sou o cabeça do meu lar, né? Como muita gente me pergunta, Jéssica, por que você não pastoreia uma igreja? Eu falo, porque foi um dos fundamentos que destruiu meu casamento. Foi eu acreditar que eu era o cabeça da igreja. E eu pude entender que eu não sou o cabeça da igreja. Eu preciso de um sacerdote, um homem que tenha princípio, que tenha valores, que realmente entenda que eu preciso ter cobertura. Eu não sou a bonitinha que ele conheceu no namoro. Eu tenho que casar, eu tenho que estar dentro de um casamento, sabendo que eu tenho alguém por mim, alguém que vai me proteger, que vai cuidar de mim. E aí vem a ilusão de, eu tô apaixonada, eu vou casar, né? Porque já tive relação, eu vou casar porque eu tive relação sexual, né? E quando eu oriento até as meninas que eu acompanho, né? E eu falo, você já teve relação. Você não vai casar porque transou. Você vai consertar isso aí para saber se você quer casar. Perfeito. Eu tenho uma discípula minha que ela teve um namorado, né, eles tinham relação sexual, eles terminaram e agora eles querem voltar com o princípio de casamento. E eu poderia falar para ela, não é de Deus para você. Mas assim, eu disse para ela, não adianta você casar emocionada, porque a emoção não vai te fazer permanecer dentro do casamento. Agora, quando você casa por princípio,
você não abandona o casamento, você permanece no casamento, porque você fez uma aliança com o Senhor. Né? E uma aliança que você sabe que ela não pode ser quebrada. Né? Então, quando há essa quebra de aliança, como aconteceu comigo, tem que ser restituído a nossa vida pessoal. Deus não está interessado em restaurar casamento. Deus não está interessado em restaurar somente família. Deus quer restaurar pessoas. Porque se pessoas estão restauradas, famílias estão restauradas. Se homens e mulheres estão restaurados, há perdão, há reconciliação, há o novo de Deus. Né? Então, se fosse ensinado muito mais o esperar, o orar antes de casar, não tinha tanto divórcio. Perfeito. É porque é justamente essa questão dessa ansiedade, né? E dessa falta de entendimento que acaba acontecendo isso. E agora, é fundamental o que você falou, sensacional, a questão do princípio. Se a pessoa não consegue ser fiel a Deus, vai ser fiel a mim. Se não consegue ser fiel a Deus, vai ser fiel a você. Se a pessoa não consegue ser fiel aos seus princípios, aos princípios do Senhor. Então, isso é uma coisa muito séria. E eu creio que, assim, essa é a base. É isso que nós precisamos de entender. Vai colocar o que caiu? Tá, não, acho que não, hein, gente? Eu saí aqui, deixa eu ver. Caiu a conexão? Colocaram o que caiu aqui. Eu acho que não. Vocês estão nos ouvindo aí direitinho? Dá um joinha aí, fala ok, sei lá, dá uma mãozinha aí, me dá a mão que você passa de ano, hein? Lembra aí. Pessoal, vocês que estão aí... Caiu a live. Ela caiu, dá uma olhadinha em que a live caiu. Que estranho, hein? Ó, vocês que estão no Instagram, corre lá pro YouTube, nós estamos pelo YouTube. A live tá ok, tá tudo ok. Então, só que vocês que estão aí pelo Instagram, vocês não estão conseguindo visualizar eu e a Jéssica, vocês aí estão só visualizando a mim, e pode reparar que eu tô com a cabeça baixa, porque eu tô olhando aqui para ela na frente do meu computador. Corre lá pro YouTube, gente. Vamos para lá. Entra lá, Antoniel Almeida, do jeitinho que tá aí pelo Insta, vocês conseguem me encontrar pelo YouTube, tá? Se você ainda não é inscrito no meu canal, corre lá então para você estar assistindo, ok? Tá perfeito pelo Instagram, por aí, né? Mas e aqui? Ah, tá normal, legal. Ah, sim, tá bom, Luciene Couto disse aí, foi a minha. Ok, é isso aí. Bom, gente, eu creio que, apesar de termos alguns problemas técnicos aí no início, e entrado um pouco atrasado, mas, assim, uma riqueza do que foi construído aqui, do que foi falado pela Jéssica, muitos princípios, muitos ensinamentos, e eu creio, em nome de Jesus, que se colocarem isso daí em prática, vocês vão entender do que a gente está falando, essa paz interior, que isso não tem preço. Às vezes chega um ou outro perto de mim, pastor, e aí, poxa, você precisa de uma esposa para pastorear, não sei o quê, vai ficar à frente de uma igreja, assim, na boa, Jesus pastoreou e não teve mulher do lado dele como esposa, Paulo pastoreou e cadê a mulher dele? Eu acredito, teologicamente falando, que ele tenha sido casado, porque ele fazia parte do Sinédrio, então era um pré-requisito para fazer parte do Sinédrio, mas cadê a mulher dele? Nós não vemos isso. Então, assim, essa ansiedade, eu já vi muitas pessoas quebrando a cara por causa disso. Ah, não, eu vou... Você acabou de dar exemplo, né, da sua amiga de, acho que 78 anos você falou, né? Que tá com 78. Uhum. Então, assim, vou casar porque eu tô à frente de igreja, vou casar porque... Gente, em nome de Jesus, tá errado. Não é por aí. Tem que ter princípio, tem que estar curado, tudo aquilo que foi falado aqui para que você realmente venha viver o sobrenatural de Deus. Eu creio que casamento é bênção de Deus, família é projeto de Deus. Agora, foi como eu fiz na minha chamada para essa live. Uma coisa boa, na hora errada, tem tudo para dar errado. Uma coisa boa, fora do tempo, é o exemplo que eu dou na igreja. Você pode pegar aí, ter um tempo para plantar, ter um tempo para colher, e nem sempre que você colhe, você desfruta do fruto. Às vezes tem um tempo depois da colheita ainda para ele amadurecer, para ele poder ficar bom para você aproveitar do fruto. Então não é diferente, você precisa entender esse tempo, o tempo certo para você iniciar um relacionamento. Amém, Jéssica? Amém. Fala um pouquinho para nós.
E eu acredito muito, né, nessa questão do tempo certo, porque o tempo certo, quando é que você sabe que é o tempo certo? Quando você já está curada. Quando você simplesmente fala, não, agora estou completa, agora estou completo, agora estou bem, né? Eu durmo bem, eu estou em paz, eu tirei aquela ansiedade do meu coração. E é tão interessante que Deus ele nos surpreende quando a gente menos espera. Às vezes Deus quer te dar algo, quer te entregar algo no surpreendente. Mas aí você atrapalha todo o agir de Deus em sua vida. Quando Sim. você coloca a sua carne em primeiro lugar, você coloca a tua vontade em primeiro lugar, né? Então, assim, eu às vezes, quando eu estava um tempo atrás aí foi ano passado mais ou menos, eu comecei assim, né? Muitas pessoas me chamavam para as lives, né? Que estava naquele início de pandemia. Eu tive muitas pessoas que eu conheci, inclusive pastores solteiros, né? E eu percebi que alguns deles, ainda que estavam naquele pastoreio, ainda tinham feridas, marcas de outros relacionamentos. Não estavam preparados para um casamento. Então, essa preparação ao tempo da espera, né, tem muitos pastores solteiros, né, que estão esperando para o melhor de Deus. E o melhor de Deus só vem após você se curar de um passado, né? Perfeito. É possível, Jéssica, ser curada assim? É possível. É possível você olhar para tudo que te feriu. Hoje eu consigo, graças a Deus, conviver todo com um passado difícil, né, que eu tive, me envolvi, né, com um rapaz que tinha passagem pela polícia, pela cadeia, né? Eu falo que o homem que quer me conhecer é só ir lá pro meu canal, né? Que tá lá todo o vídeo, mas eu falo isso não para tentar oprimir ninguém, mas dizer que assim Deus ele tem poder de transformar vidas e pessoas, né? Mas a nossa conduta ela tem que mudar, o nosso posicionamento ele tem que mudar. Hoje eu me tornei outra mulher, eu tive um passado difícil, um passado aonde eu precisei me curar, porque senão eu ia carregar isso pro resto da minha vida, né? E assim acontece com quem decide lutar pela restauração e quem não quer, né, a restauração do casamento, mas quer viver algo novo, né? Tem que estar muito bem resolvido dentro de você, para que o novo realmente seja novo, né? Você, porque alguém gostava de preto, porque ela gostava de preto, então você não vai, né? Você não pode gostar de preto porque alguém gostava de preto, né? Então são coisas pequenas, detalhes que fazem toda a diferença. Né? Então, por exemplo, algo que eu fiz na minha vida, eu mudei minha casa, eu botei minha casa com a minha cara. Chegou um momento que eu falei, cara, eu quero me desprender de tudo aquilo, eu quero me desprender. E quando eu fiz a reforma da minha casa, eu fiz algumas lives, eu fiz 7 dias de live. Houve uma reforma espiritual na minha vida, de tudo que eu já tinha passado, de uma traição, de um divórcio, de uma dor, porque não é fácil uma mulher ser deixada grávida com 5 meses, né, passando uma humilhação na igreja, em tudo onde eu vivi. Mas eu nunca imaginei viver o tempo da honra, que é o tempo que eu estou vivendo. Nunca me imaginei. De um mês para o outro, meu canal de 10 mil foi para 50 mil. Né? Não é fácil você sair de 10 para 50. Né? Então, eu vejo a graça de Deus sobre a minha vida. Não porque eu sou boa, mas porque eu me permiti, né, deixar para trás o que tem que ser deixado para trás. Né? Não tem como você querer, né, engatar em algo que Deus está dizendo, talvez, né, para você, é tempo agora de você recomeçar, é tempo de você viver o novo. E a gente sente quando é esse tempo. Qual é o tempo de Deus para sua vida hoje? É o tempo de parar? É o tempo de orar? É o tempo de posicionar? É o tempo de ficar sozinha? Né? Eu falo que, assim, gente, a vida é muito mais do que beijar na boca, do que carência, né? Então, vai chegar o tempo certo, você vai poder desfrutar disso tudo, mas aproveite o tempo que você está só, o tempo de você estar sendo ali reconstruído pelo Senhor, o tempo de você estar em solitude, porque quando você está dentro de um casamento, tudo isso você já não pode fazer tanto, né? Por exemplo, eu até brinquei numa live minha, alguém falou que eu não sabia cozinhar, né? Porque as pessoas, a gente teve aqui meu aniversário e o pessoal falando, ela que vai fazer arroz, ela que vai fazer farofa, então vou morrer de fome, né, dizendo que eu não sei cozinhar. Aí eu botei, né, até no grupo da igreja, falei, gente, fui eu que fiz arroz, a farofa e o molho. Claro, por quê? Porque no tempo que eu estava sendo preparada pelo Senhor, eu deixei de cozinhar e fui focar em outras coisas. Aí o Senhor nos prepara para viver o extraordinário. Aí eu começo hoje dizendo, né, gente, eu não sei cozinhar, mas assim, a vida de casada é muito diferente da vida de solteira, né? Muito diferente. Então, por isso tem que haver essa preparação. Uma pessoa que ela tá solteira, que ela nunca foi casada, ela tem que casar por princípio, né? Se já no namoro o negócio não tá legal, para que vai casar?
para tentar suprir uma coisa, para tentar ver se vai dar certo. Não vai dar certo. Não, vai mudar. A pessoa acha assim, vai mudar. Não, vai piorar. muito... E vai piorar. Não pense, né? Se agora o bonitinho lá, ele faz certas coisinhas, ele vai piorar. Se ele cospe agora na janela, depois vai cuspir na tua cara, né? Um exemplo. Então, é o princípio que vai fazer você solidificar o teu casamento. É o princípio que vai fortalecer o teu casamento. Né? Então, se não é princípio, sai fora. Se não tem princípio, não tem por que você namorar. É melhor você estar só do que estar com alguém que te tira da presença. Um julgo desigual é um preço muito alto a se pagar. E existem julgos desiguais dentro da igreja. Né? Às vezes você está dentro da igreja em julgo desigual. Não tem como. Né? Por exemplo, eu tenho uma vida que não é todo mundo que consegue entender. Né? Então, assim, eu me lembro que quando eu forcei alguém também a estar na minha vida, ser pastor, eu tinha um chamado, né? Não foi fácil, porque a casa sempre cheia, alguém tem que estar acompanhando, tem que estar do teu lado, o tempo todo, ligação, atendimento, a gente sabe que é complicado. Então, se você no namoro, ai, que lindo o chamado dele, ai, lindo! Mas dentro do casamento, será que você vai aguentar isso todo dia? Né? Será que você vai conseguir? Então, tem que haver o tempo da preparação, o recomeço, você tem que saber, eu estou preparada, é a hora, é o momento, então, bora pra frente, se é a hora... Né? Amém. Agora, se tem resquício de feridas, se ainda sofre, se ainda chora, se está em lágrima, né? Se ainda vive assim, o ex que foi embora não voltou, por que Deus não restaurou? E eu fico, gente, meu Deus, se Deus não restaurou, Deus quer restaurar você, né? Para com essa loucura de achar que Deus tem que obrigação de restaurar a tua família ou trazer alguém de volta, né? Então, calma, Deus tem que restaurar você, Deus tem que curar você, porque se Deus ele tiver que restaurar o teu casamento, ele vai fazer, mas no tempo dele, não é no teu tempo, né? E assim acontece com o casamento. É no tempo de Deus, por exemplo. Na pandemia, ano passado, tive o privilégio de acompanhar uma pessoa que eu acompanhei em 3 meses. Eles casaram, se conheceram pela internet e em 3 meses prepararam o casamento, casaram, estão casados até hoje. E assim, foram 2 que vieram de relacionamentos frustrados. E Deus restaurou a vida deles primeiro. Ela já estava orando há muito tempo por um homem de Deus e ele também. Então foi algo realmente do Senhor. E os 2 estão rompendo ministerialmente, rompendo espiritualmente, que é muito mais... Estão preparados para viver esse momento. Agora, se você não está preparado, aí se enfia no relacionamento, daqui a pouco o negócio não dá certo, aí você arruma outro. Né? E aí vai estar só abrindo mais ferida, foi até o que você falou, abrindo mais problema para a tua vida, trazendo mais dor, mais sofrimento, né? E eu falo que não tem condição do cristão ficar casa e descasa, porque não é bíblico, tá errado, sim, entendeu? Sim, é verdade. Tem que ser diferente. Bom, só não aprendeu hoje aqui quem não quis, hein? Aprenderam como reconhecer o tempo certo, ainda dói. Quando fala do ex ou da ex, ainda dói. Se vê uma fotinha. Outra coisa, né, Jéssica? Fica, pelo amor de Deus, um negócio que assim... Esses dias eu quase bati num discípulo. Falei, pelo amor de Deus, se você não consegue controlar a sua mãozinha, o seu olho, para não ficar acompanhando tudo que a ex faz pelas redes sociais, acabe com redes sociais. Faça um propósito, se afaste por um tempo de redes sociais. Pastor, olha isso aqui, pastor. Olha como que tá isso, como tá... Para que você tá vendo? Não, a pessoa tá cega, você já sabe que tá cego, ainda você vai... O que você tá fazendo tá como aqueles antigos... eu esqueci o nome que se fala agora, lá do... Oh, meu Deus, que os católicos, eles faziam lá em 1500, 1600, né? Que se cortavam e tudo para poder achar que estava sendo aceito, né, por Deus, que o perdão... Sim. Para com isso, você está se cortando, você está se matando, você está se destruindo. Então, assim, tem que ter cuidado com isso, porque só vai aumentando uma ferida e vai distanciando cada vez mais ainda da cura e do preparo, seja para uma restauração ou seja para um recomeço com outra pessoa, né, Jéssica? Então, assim, eu creio que o que nós construímos aqui hoje de material é algo sensacional. E eu acho muito sério, por exemplo, aquilo que você posta, aquilo que você segue, aquilo que você curte, diz muito sobre você. Lógico. Então, assim, por exemplo, no meu caso, eu tenho algumas pessoas que eu me envolvi que me seguem. Eu não tenho como evitar.
Infelizmente, eu não tenho como. Mas a pessoa não aguenta ver, não tem que ir pro meu perfil, né? Concorda comigo? Mas eu tô tão bem resolvida com a minha história, meu passado, que eu não tenho problema nenhum em falar. Não tenho mesmo. Então, assim, essa pessoa que eu tive um relacionamento, ele me segue, olha lá, vê tudo. Eu não tenho, vira e mexe, bota na caixinha de perguntas se eu daria uma chance a ele. Só que é algo que não me incomoda, porque é algo que já ficou no meu passado, eu me Está bem curei daquilo. resolvida, né? E aí acontece isso que você falou, a pessoa, ela fica ali stalkeando, ela fica ali, e eu fico assim às vezes preocupada com o número de pessoas solteiras, sozinha, em que elas ainda se permitem viver as migalhas que um relacionamento entrega para ela. Por exemplo, são coisas tão pequenas para aquilo que Deus tem para você. Por que que muitas vezes a gente não vive o extraordinário, o milagre? Porque você se contenta com aquilo que é Com a pouco, com migalha. as Se contenta migalhas, com a migalha. né? Uma pessoa que ela Você assistiu? realmente... Tô achando que você assistiu o nosso culto ontem. Não, não Tem consegui. certeza? Você não acompanhou Eu não pelo canal consegui da igreja, acompanhar. Até não? tentei acompanhar algumas vezes, mas eu não consegui. Eu até ontem eu trabalhei até mais tarde. Cara, Por isso que eu não consegui. ontem eu falei Porque eu sobre trabalho muito à isso. noite. E Ontem eu aí falei sobre essa questão. A pessoa fica dependendo de um tapinha do ombro, fica dependendo de um elogio. O que o outro fala interfere na sua emoção. Ah, acabou minha noite, perdi a noite de sono. Para, sua noite tem que ser sono dos justos, nada pode tirar seu sono. Não pode. aí você observa quando algo ele vem de Deus, ele traz paz e sossego, não te suga as suas energias. Se você olhar a minha foto de Perfeito. anos atrás, eu parecia uma mulher que usava droga, porque todo aquele relacionamento doente me trouxe uma fisionomia externa doente. Eu perdi a noite de sono, eu não dormia, eu vivia atribulada. E isso acontece com quem está em Deus, né? E aí fica naquele foco de ver lá o bonitinho, é o bonitinho, quer casar, e começa a namorar, e começa a tribulação, começa o problema. Aí a pessoa já não dorme, já não vai no culto, ela já não ora, ela já não faz mais nada, porque ela está naquele relacionamento, vivendo naquela dependência emocional, vivendo na dependência de alguém. Aí a gente tem que se perguntar, você está dentro de um relacionamento, na verdade você quer viver um relacionamento, você quer um relacionamento que traz paz, sossego, algo da parte do Senhor, ou você quer um demônio em forma de gente que fica o tempo todo te controlando, né? Onde é que você está? O que você está fazendo? Você está comendo, está bebendo, falando com quem? Né? E você fica naquela, gente, eu não posso nem orar, não tenho nem sossego. Né? E a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com o Senhor. E eu percebi isso na minha vida. Quando eu fiquei sozinha, né? Eu fiquei um bom tempo depois, fiquei um tempo sozinha antes desse relacionamento, quase 3 anos. Nossa, como eu era feliz em Deus, eu não sabia. Eu era feliz, sabe? Em Deus eu não sabia. Porque, na verdade, eu estava completa. Só que ainda tinha feridas que eu não me permiti curar. Eu ainda carregava, ai, porque ele fez aquilo. Ai, por causa daquilo. Ai, porque eu me vitimizei a vida toda. Ei, como eu coloquei no meu Instagram, né? Vamos brilhar, gente. Vamos brilhar na terra, né? O dia que o Senhor me escolher para brilhar, então vamos brilhar, vamos pregar o evangelho, vamos servir. Tem tanta coisa boa para você fazer. Né? Eu tive até uma experiência engraçada que eu estava dando um atendimento e alguém comentou alguma coisa comigo. E aí eu falei, gente, se um homem brigar comigo hoje, eu não tenho nem tempo de brigar comigo, porque eu tenho tanta coisa para fazer que ele vai brigar sozinho, ele vai ter tanta coisa para fazer, porque eu tenho tanta coisa para fazer, porque eu aprendi que o meu foco, ele é o Senhor. Eu tenho um princípio que é maior em minha vida. E eu não posso aceitar as migalhas, né, que uma outra pessoa talvez me ofereça e que não me vê, né, como qualquer. Né? Eu falo que quando a gente entende esse princípio de reino, de chamado, de ministério, o que vem em primeiro lugar? Você não pode ser dependente de alguém para alguém te fazer feliz. E aí eu acho impossível, tá? Isso é uma opinião minha, impossível alguém que está em Deus dizer que está vazio e sozinho. Porque quando o Senhor, ele tá na tua vida, as experiências que Não você tem tem com como. ele te completa, ele te supre. Até a questão sexual, ele te supre, né? Você vai ter os seus momentos de, ai meu Deus, eu tô surtando, mas você vai conseguir controlar, porque você sabe que não. Eu vou orar, eu vou me manter posicionado, não vou ver nada, não vou consumir nada, eu vou estar, né? Eu vou permanecer naquele princípio, porque o Espírito Santo vai te incomodar. Mas eu vejo e ouço muito isso.
Ah, eu tô anos no evangelho e minha vida não muda. Pois é, não muda porque você não está curada, não muda porque você não libera perdão, não muda porque você não se posiciona. E que evangelho Perfeito. é esse que tá na tua vida que não te muda, que não te transforma? Tem alguma coisa errada. Tá errado. O evangelho, ele é transformador, é mudança de vida, é novidade de vida. É isso que é o evangelho. Se você continua nas mesmas práticas, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. É aí que está o detalhe. Isso está como propósito meu de vida, é minha missão, é levar a consciência das pessoas. É o que eu vejo muitas vezes as pessoas na igreja com uma mente de escravo melhorada. As pessoas saíram do Egito, mas você vê que mesmo no meio do deserto, experimentando sobrenatural, milagres, maravilhas, eles estavam libertos, mas mentalmente, A emocionalmente mentalidade. escravizados. Era uma Sim. mentalidade escravo melhorada. Então, infelizmente, hoje na igreja a gente vê muito disso, uma mentalidade de escravos melhorados, pessoas que ficam sentindo saudade lá do passado, sentindo saudade do que aconteceu. Eu falei isso ontem aqui na igreja, logo após de falar sobre a migalha. Nós não temos que ignorar o nosso passado, porque o nosso passado é a nossa história. Nosso passado, ele nos trouxe até aqui. Tem que ser como um retrovisor de carro. Você não dirige toda hora olhando para o retrovisor, senão você bate, você olha para frente, mas de vez em quando você precisa de olhar para o retrovisor. Eu tenho que olhar para o retrovisor, eu tenho que olhar para o meu passado, ver de onde que eu saí, aonde Deus me levou, aonde Deus tem me levado, o que Deus tem feito na minha vida. Eu tenho que aprender com os meus erros do passado, eu preciso de amadurecer, maturidade. Eu preciso de crescer, eu preciso de evoluir. E o passado, ele me serviu para isso, ele serve para isso, né? Então, a gente precisa de mudar essa mentalidade, sair dessa mentalidade de escravo melhorado. Eu achei, você falou aí, eu morri de rir uma hora que você estava falando, porque eu dei uma viajada. Esses nossos seguidores são uma benção, né? Há pouco tempo atrás, um seguidor, não me lembro, não sei quem é, não conheço, porque, assim, infelizmente, graças a Deus, no Instagram eu tenho uma quantidade legal de seguidores, então, assim, eu não conheço todo mundo. Eu sei, não me lembro agora se foi alguém de fora do Brasil, eu não sei de onde que foi, uma pessoa comentou lá, me chamou no direct e mandou, pastor, que milagre é esse que você fez? Eu tô vendo aqui em 2019, você tava desse jeito aqui, ó. Aí me deu lá carecão, né, gordão. E aí, e agora você tá assim, olha como que tá, pastor. Isso aí foi o divórcio, eu não quero casar mais. Eu falei, Na verdade, tem que não, haver uma mudança, né? A gente tem que caminhar para mas olha frente. só, a nossa vida, a gente precisa de melhorar. E eu não fiz para melhorar, para parecer para outra, eu não fiz para melhorar, para querer mostrar para outra. Não, porque eu vi que aquilo me fez bem. E hoje, como eu vejo, né, temos aí algumas pessoas que estão nos seguindo, que estão nos assistindo, perdão, que são da nossa igreja, e eu vejo, assim, quantas pessoas que quando perceberam que eu fui para academia, emagreci 16 quilos, como aquilo me fez bem, hoje eu tenho várias pessoas, eu posso falar que 20, 30 pessoas, assim, brincando da igreja que foram para academia, pessoas que às vezes não têm condições de ir para academia, mas estão correndo, estão caminhando, estão fazendo bicicleta, enfim, estão fazendo exercício para se sentir melhor, para poder cuidar do Sim. corpo, da alma, do Isso espírito. tudo faz o processo da cura também, de você cuidar de você. Você O precisa, a processo. pessoa, eu até falei isso num vídeo meu, gente, você quer, como que você quer ver algo novo, se você ainda continua no bagulho, no bagulhão, você tem que olhar para si, o seu corpo é tempo do espírito, então você precisa olhar Aham, para si, tá na hora de levantar do fundo do poço. Deus, ele te ergue do fundo do poço, mas olhar para você, né, para que você realmente olhe e fala, não, olha o que Deus fez na minha vida, olha a mudança, olha o que perfeito, Deus me perfeito. produziu. Eu, então, nem se fala. Se você me vê há 6 anos e meio atrás, você vai falar de não é minha pessoa, não. Então, na minha fala, na minha postura, em tudo que eu Sabe o me que você fez eu tornei. lembrar agora? Lá no seu story, lá, uma pergunta. O cara falou, poxa, eu já te namorei lá atrás, você não era bonita assim? Não, namorei não, ele tinha ficado comigo. Ele falou que Foi alguma ficou coisa comigo que eu assim, não não era foi? bonita. Que Hã? eu fiquei mais bonita. Como que foi o negócio? Ele disse que ele tinha ficado comigo um dia e que eu não era bonita e que eu E agora que estou você muito bonita. nossa, você tá muito bonita agora, não sei o quê. Aí você ainda foi e zoou, tá vendo? Não deu valor, agora Você não sei me o quê, alguma desprezou. coisa. Você me desprezou. E na verdade, foi há muito tempo atrás, né? Então, Aham, nem, na verdade, era naquela época que eu estava namorando ainda. Na verdade, aham. namorando, sei lá.
E eu me lembro que ele dizia para mim que eu era magrela e que eu era muito feia e que eu já tinha ficado com todo mundo da escola, alguma coisa parecida. E ele me segue, ele acompanha meus stories. E ele, todas as caixinhas de pergunta direct, ele manda lá e ele fica, você tá solteira? Você tá solteira? E aí, deixa eu te conhecer e tal. E aí, mas eu não falo, né, com ele pelo direct. Na verdade, eu não tenho nem respondido quase o meu direct, só mesmo quando é para live, alguma coisa, se alguém que eu conheça. Por conta disso também, até para me preservar, me cuidar, Perfeito. né? Porque a gente fica muito vulnerável. E eu comecei também um tempo, né, a receber muita coisinha não muito legal no direct. Aí até que eu respondi na caixinha de perguntas, falei, pois é, me desprezou, né, querido? Na época me desprezou, mas assim, eu me tornei, até que foi um post que eu fiz hoje. Todo o meu deserto, todo o fundo do poço, eu me tornei. Então, por isso que tem que haver o cuidado para você recomeçar. O cuidado até para você que está sozinho, solteiro. Qual é o propósito que você quer casar? Você tem princípio para casar? Você quer casar porque todo mundo está casando? Porque o mundo inteiro está casando, você quer casar? Não, você tem que saber que você pode estar numa telinha, mas dentro de casa existe uma realidade. Entre quatro paredes existe uma realidade. Isso aí. Existe uma realidade. Por exemplo, eu tenho uma realidade, que eu ainda cuido da minha casa, eu lavo roupa, né? A pessoa pensa que eu não faço nada, que eu tenho uma unha desse tamanho, mas eu mesmo faço minha unha, mas assim, eu tenho uma realidade, que é além do que eu faço nas redes sociais, né? Então, isso por opção minha, né? Porque eu não perdi isso ainda tenho algumas coisas que eu gosto de fazer em casa. Então, assim, você tem que ter um princípio maior. Qual é o princípio porque você realmente quer casar, né? Então, tem algo que tem que ser mais profundo. Tem que ser algo que tem que ir muito mais além da beleza, do gostar, da química, né? Para que prevaleça no casamento. Lógico. Né? Que você durma e acorde todo dia com o mesmo princípio. Isso aí. Legal. Para a gente